Minha noiva exigiu, quer um casamento de 180 mil dólares ou não haverá casamento algum. Eu respondi, então não haverá. E cancelei tudo. Ela surtou, e depois tentou sabotar minha promoção. Que pena, eu simplesmente detonei a vida dela. E aí, Reddit? Isso aconteceu ao longo de 10 meses, e até hoje ainda recebo mensagens de pessoas perguntando o que diabos aconteceu. Hora de esclarecer a verdade. Essa é a história de como minha ex-noiva passou de princesa plebeia, e por que jamais deveria ter subestimado um cara como eu. Pegue sua pipoca e leia tudo até o fim. Fica pesado. Tenho 29 anos, sou analista sênior de sistemas em uma empresa Fortune 500, ganhando 95 mil dólares mais bônus. Confortável o suficiente para ter meu próprio lugar, um carro decente e algumas economias. Minha noiva, Clara, trabalhava em marketing na mesma empresa, ganhando cerca de 60 mil dólares e gastando como se já fosse dona do meu salário. Estávamos juntos há 4 anos, noivos há 8 meses, e tínhamos acordado em um orçamento de 30 mil dólares para o casamento, algo que poderíamos bancar sem mexer no fundo de emergência ou nos endividar feito dois idiotas. Tudo estava bem até Clara começar a andar com uma nova amiga da aula de yoga, Valentina, uma herdeira mimada cujo papai tinha pago 200 mil dólares pelo casamento dela no ano anterior. Foi aí que Clara deixou de ser a mulher normal e prática por quem me apaixonei, em poucas semanas, se transformou em um monstro mimado. Começou de leve. Ela chegava em casa falando do casamento de Valentina, mostrando fotos no celular e soltando comentários aparentemente inocentes sobre como nossa celebração planejada seria íntima demais. O jeito que ela falava íntima fazia parecer que estávamos planejando um velório em vez de um casamento. Logo começou a pesquisar locais no horário de almoço. De repente virou especialista em contagem de fios de toalhas de mesa e na diferença entre arranjos em tom blues e dusty rose. Ela me ligava no trabalho para discutir prós e contras de sabores de bolo como se estivéssemos negociando tratados internacionais. O primeiro sinal vermelho deveria ter sido quando marcou visitas em lugares totalmente fora da nossa realidade apenas para pegar ideias. Chegava em casa com folhetos de locais que cobravam mais por uma noite do que muita gente gasta em um carro, falando em inspiração. Mas, como um idiota, pensei, que mal há em olhar. Talvez tirássemos ideias para decorar nosso verdadeiro local com criatividade. Talvez ela percebesse o quanto os lugares caros eram ridículos e passasse a valorizar as nossas opções. Erro colossal. Péssima ideia. Ela começou a chegar cada vez mais tarde, alegando estar planejando o casamento com Valentina. Aparentemente isso envolvia visitar todos os fornecedores superfaturados num raio de 80 quilômetros. Deveria ter percebido que algo estava errado quando ela passou a usar expressões como experiência curada e em celebração sob medida. Essa era a mesma mulher que antes achava Olive Garden um restaurante sofisticado. Então veio a terça-feira à noite que mudou tudo. Clara chega por volta das 8 da noite, com um olhar presunçoso, larga o laptop no balcão da cozinha onde eu fazia jantar e anuncia que tinha feito alguns cálculos. Olho para uma planilha saída direto do inferno. Nosso simples casamento de 30 mil tinha, de alguma forma, explodido para uma produção de 180 mil dólares. 180 mil dólares por um único dia. Deixe-me detalhar essa insanidade. Aluguel do local pelo fim de semana, 45 mil. Foto e vídeo, 18 mil. O vestido dela, 12 mil. Sim, 12 mil por algo que usaria apenas uma vez. Flores que morreriam no dia seguinte, 15 mil buffet, 35 mil banda ao vivo, 25 mil. Um grupo que Valentina indicou. Cerimonialista, 8 mil para coordenar esse circo. E isso nem era tudo. Havia itens na lista que eu nunca tinha ouvido falar. Matemática interessante, comentei sem tirar os olhos da planilha. Nós concordamos em 30 mil. Ela revirou os olhos. Isso foi antes de eu entender o que fornecedores de qualidade realmente custam, amor. Antes de eu perceber como estávamos sendo mesquinhos com o dia mais importante das nossas vidas. Ela chamou nosso orçamento razoável de mesquinho. Clara, isso é mais da metade do meu salário anual. Por um único dia. Não é apenas um dia, é o dia. É o nosso casamento. Ela adotou aquele tom condescendente. Valentina gastou 200 mil e disse que valeu cada centavo. As fotos dela são incríveis. O dia todo foi perfeito. O pai de Valentina é dono de metade dos campos de petróleo do Texas. Nós não somos eles. Pior coisa que eu poderia dizer. O rosto dela ficou frio. E percebi que havia acabado de insultar sua nova profeta. Então o quê? Tenho que me contentar com um churrasco de quintal porque você é mão de vaca e não investe no nosso futuro? Isso é vergonhoso, sinceramente. Seus amigos são idiotas se acham que amor se mede pelo custo do buffet. Então ela soltou a bomba nuclear. Você vai realizar o meu casamento dos sonhos. Ou não entro em igreja nenhuma. Ponto final. Isso não é negociável.
Eu apenas fiquei encarando. Aquela mulher que antes dividia a conta da pizza até os centavos e fazia compras em liquidações da Target estava exigindo que eu gastasse quase 2 anos de salário bruto em uma festa. Então acho que não haverá casamento, respondi sem hesitar. Ela riu. Claro. Você vai cancelar nosso casamento e se fazer de idiota para todo mundo porque é pão duro demais para me fazer feliz. Ah, tá. Vou evitar a falência, isso sim. Porque minha noiva acha que amor tem etiqueta de preço. Na manhã seguinte, Clara saiu antes de eu acordar. Deixou um bilhete dizendo que tomaria café da manhã com Valentina para discutir logística do casamento. Tradução. Provavelmente tramavam minha ruína financeira enquanto comiam um avocado toast. Eu deveria ter percebido que Valentina era veneno desde o instante em que a conheci. Imagine, 26 anos de desastre. Nunca trabalhou um único dia. Dirige uma BMW que o papai deu. E fala de dinheiro como se crescessem árvores no quintal dela. Tinha o hábito irritante de mexer em tudo no nosso apartamento como se estivesse avaliando para um leilão. Pegava o anel de noivado da Clara, analisava sob a luz e soltava comentários do tipo, ah, que gracinha, em um tom que deixava claro que não achava nada gracinha. Clara voltou naquela tarde com Valentina a tiracolo, ambas carregando sacolas de boutiques que eu nem conhecia. Valentina me lançou um sorriso falso e começou o que hoje percebo ter sido um discurso cuidadosamente ensaiado. Clara me falou tanto de você. Ela é tão sortuda de ter encontrado alguém que a amo bastante para dar a ela o casamento que merece. Eu estava justamente comentando sobre a minha cerimonialista. Ela é uma verdadeira milagrosa. Posso te passar o contato. Eu só pensava, moça, você nem me conhece e já está gastando o meu dinheiro. É generoso, mas vamos manter as coisas simples, respondi. O sorriso de Valentina vacilou por meio segundo. Ah, bem, simples também pode ser bonito, imagino. Embora Clara tenha mencionado que vocês estão olhando alguns locais realmente especiais. O Country Club é maravilhoso. Vale a pena investir. Não vamos investir. Temos um orçamento. Clara entrou na conversa. Valentina conhece a coordenadora de eventos de lá. Talvez consiga um desconto. Um desconto. Num aluguel de $45.000. Como ganhar 10% em uma Lamborghini? Nas semanas seguintes, Valentina virou presença constante. Ela começou a aparecer no nosso apartamento sem ser convidada. Sempre trazendo novas inspirações para Clara. A mulher tratava nossa sala de estar como se fosse seu escritório pessoal, espalhando revistas de casamento por todos os cantos e transformando nossa mesa de centro em um altar de futilidades matrimoniais absurdamente caras. Mas o que realmente me incomodou foi outra coisa. Ela passou a falar com Clara como se eu nem estivesse no ambiente. Sentavam-se juntas no sofá, olhando coisas de casamento nos celulares, e Valentina soltava frases como, se ele realmente te amasse, iria querer que você tivesse tudo com que sempre sonhou. Você não deveria ter que se contentar no seu grande dia por causa de um orçamento. Talvez ele só não entenda o quanto isso é importante para você. Sempre alto bastante para que eu ouvisse. Sempre com aquele tom de falsa sabedoria. Essa garota nunca pagou nada na vida, mas de repente era especialista em determinar o que eram gastos razoáveis para um casamento. O ponto de ruptura chegou 3 semanas depois. Chego do trabalho e encontro Clara e Valentina na cozinha, com uma garrafa de bebida aberta, rodeadas por contratos de fornecedores e revistas de noivas. Estavam rindo como colegiais, claramente já algumas taças acima do normal. Que bom que você chegou, disse Clara, animada demais, artificialmente alegre. Temos novidades empolgantes. Valentina ergue um contrato. Coloquei Clara em contato com minha cerimonialista, e ela teve um cancelamento para a data de vocês. Alguém desistiu do pacote de $200.000, então surgiu uma vaga. Minha pressão subiu na hora. Não vamos gastar $200.000 em um casamento. Não são mais 200 mil, disse Clara rapidamente. São apenas 180 mil porque pegamos a tarifa de cancelamento. Apenas 180 mil. Como se fosse uma pechincha. Valentina inclinou-se para frente como se fosse revelar segredos de Estado. Sinceramente, é um negócio incrível. Quando me casei, teria matado para conseguir condições assim. Vocês estão basicamente ganhando um desconto de $20.000. Não estamos ganhando nada, por que não vamos gastar 180 mil em um maldito casamento? A sala ficou em silêncio. Valentina olhou para Clara com uma expressão teatral de choque e decepção, como se tivesse testemunhado violência doméstica. Talvez seja melhor eu ir, disse, levantando-se devagar. Isso parece algo que vocês dois precisam resolver em particular. Recolheu a bolsa, lançou para Clara um olhar cheio de significado e caminhou até a porta. Mas antes de sair, virou-se e disse, Clara, você merece estar com alguém que te valorize o bastante para te dar o casamento com que sempre sonhou. Não se contente com menos do que você vale.
E saiu, deixando Clara e eu nos encarando, cercados por contratos espalhados e taças vazias. Ela tem razão, disse Clara após alguns segundos, com a voz transbordando arrogância. Eu realmente mereço coisa melhor que isso. Melhor do que o quê? Uma celebração razoável que de fato podemos pagar. Melhor do que ter que implorar para o meu próprio noivo se importar com o nosso casamento. Você não está implorando para que eu me importe. Está exigindo que eu prove meu amor indo à falência. Depois da saída dramática de Valentina, Clara entrou em modo manipulação total. Primeiro veio o tratamento de silêncio. 3 dias dela circulando pelo apartamento como se eu fosse invisível, suspirando teatralmente sempre que olhava para o celular ou abria o laptop. Deixava revistas abertas em páginas com pacotes de fotografia de $15.000 e arranjos florais de 8.000. Sempre em lugares onde eu certamente veria. Até começou a colocar vídeos de casamentos no YouTube em volume alto enquanto eu tentava trabalhar de casa. Eu apenas seguia minha rotina, completamente indiferente. Preparava meu café, assistia meus programas, cuidava da minha vida como se nada estivesse acontecendo. 2 podem jogar o jogo do silêncio, e eu tinha bem mais prática. Então vieram as tentativas de me fazer sentir culpa. Mostrei para Valentina as fotos do casamento da prima dela ontem, dizia, enquanto eu tentava assistir TV, o local era tão lindo. A prima dela gastou $150.000 e disse que foi o melhor dinheiro que já investiu. Que bom para ela, eu respondia sem desviar os olhos da tela. Ou então, minha mãe ligou. Está super animada com o casamento. Vive perguntando detalhes, e eu já nem sei o que dizer. Ela até começou a procurar o vestido de mãe da noiva. Diga a ela que ainda estamos planejando dentro do orçamento. Cada tentativa era feita para me fazer sentir que eu não estava apenas decepcionando Clara, mas também sua família inteira e círculo social. Quando isso não funcionou, ela tentou a pressão pública. Começou a postar com mais frequência no Instagram. Fotos de vestidos de noiva com legendas como, mal posso esperar para encontrar o vestido. Imagens de locais luxuosos com, tentando decidir entre tantas opções. Tantas escolhas maravilhosas. Sempre me marcando, sempre dando a entender que estávamos planejando uma celebração extravagante. As amigas comentavam, garota, você vai ser a noiva mais linda. Esse vai ser o casamento do século. Morro de inveja da sua vida perfeita. Enquanto isso, eu sentado, sabendo que ela preferia cancelar tudo a ter uma celebração razoável dentro das nossas possibilidades. Mas o verdadeiro golpe baixo foi quando ela começou a envolver meus amigos e família. Minha mãe me liga num domingo à tarde, toda animada. A Clara me mostrou alguns dos locais que vocês estão vendo para o casamento. São lindíssimos, querido. Você deve estar radiante. Eu não tinha contado à minha mãe que Clara estava olhando lugares que custavam mais do que o salário anual dela. Mãe, ainda estamos avaliando as opções. Ah, eu sei que planejar casamento pode ser estressante. Mas a Clara parece ter um gosto tão refinado. Você é um homem maravilhoso por querer dar a ela tudo o que deseja. Então meu amigo Adam me liga depois de encontrar Clara no mercado. Cara, a Clara me contou sobre os planos do casamento de vocês. Sou intenso, mano. Ela até me mostrou fotos do country club que vocês vão fechar. Lugar chiquérrimo. Não fechamos nada, Adam. Ah, mas ela me passou a impressão de que já estava tudo acertado. Isso durou semanas. Cada conversa com amigos ou familiares incluía de algum modo detalhes sobre nossos planos de casamento que eu jamais havia concordado. Clara tinha criado uma realidade paralela onde eu estava feliz planejando uma celebração de $180.000, e espalhava essa versão para todo mundo disposto a ouvir. O golpe final veio quando ela começou a chorar. Ela se emocionava sempre que o tema surgia, dizendo que sonhava com o dia do casamento desde menina e que só queria se sentir como uma princesa por um único dia. Não entendo por que você não quer me ver feliz, soluçava. Todo outro homem ficaria radiante em dar à sua noiva o casamento dos sonhos. Por que todo outro homem não é responsável pela sua felicidade, Clara? Esse é o seu trabalho. Então veio o ultimato, entregue entre lágrimas que, hoje, tenho 90% de certeza de que eram falsas. Não posso me casar com alguém que não acha que eu valho o investimento. Se você não consegue enxergar que o nosso casamento vale o dinheiro, então talvez você não me ame do jeito que eu pensei que amava. Ela fez uma pausa para obter o máximo efeito dramático. Vou reservar o local e os fornecedores. Se você me ama, vai dar um jeito de fazer funcionar. Se não ama, então acho que saberemos onde estamos. Pode ir em frente e reservar, respondi com calma. Mas vai reservar com o seu dinheiro, não com o meu. Foi nesse instante que percebi, essa garota tinha perdido completamente o senso de realidade. Ela não estava apenas exigindo um casamento caro. Ela vivia em um delírio onde eu magicamente produziria $180.000 porque ela tinha decidido que isso era a medida do amor. Ela havia perdido todo o contato com a realidade. Hora de trazê-la de volta à realidade.
Na manhã seguinte, Clara acorda cedo, o que já é incomum para ela em um sábado. Normalmente, ela dormiria até o meio-dia e depois passaria 2 horas se arrumando apenas para ir tomar um café. Mas hoje, antes das 8 horas, já estava na cozinha. Encontrei-a ali com o laptop aberto e cerca de 50 impressões espalhadas. Tinha marca-textos coloridos à mão, post-its grudados por toda parte e um bloco jurídico cheio de cálculos que pareciam mais a tentativa de dividir o átomo. Bom dia, amor, diz ela, alegre demais, quase artificialmente. Tenho algumas novidades empolgantes. Os contratos de fornecedores estavam espalhados pela mesa da cozinha inteira. Conversei com a Valentina ontem, e ela me ajudou a priorizar tudo. Podemos fazer as flores por $12.000 em vez de 15.000 se formos com o fornecedor dela, e o fotógrafo vai nos dar a tarifa de amigos e família, 15.000 em vez de 18.000. Ela agia como se tivesse acabado de salvar o mundo. Olha, até pensei num plano de pagamento. Ela me mostra uma planilha que divide os $180.000 em parcelas mensais ao longo de 2 anos. São só 7.500 por mês. Só. E ainda disse: é totalmente viável se nós dois cortarmos algumas coisas. Ela queria que gastássemos mensalmente mais com o casamento do que o valor bruto do próprio salário dela. Onde exatamente achava que encontraríamos $7.500 extras todo mês? Bem, você poderia pegar uns trabalhos freelancers, e eu talvez consiga um emprego de meio período nos fins de semana. Ou, sugeriu, com a maior naturalidade, poderíamos pegar emprestado do seu 401k. Pegar emprestado da minha aposentadoria para pagar a festa dela. Aquela mulher oficialmente tinha perdido o juízo. Clara, isso é insano. Nós concordamos em 30.000. Isso já é forçar bastante a barra para nós. O rosto dela mudou. A falsa animação desapareceu, dando lugar a um olhar frio. Não, você decidiu em 30.000. Nós conversamos sobre isso por horas. Você disse que 30.000 parecia razoável. Eu estava sendo apenas compreensiva. Estava esperando você tomar atitude e agir como um homem de verdade nessa história. E lá estava a facada. Sabe o que o marido da Valentina fez quando ela encontrou o espaço dos sonhos? Ele não reclamou do preço. Ele disse: tudo que te fizer feliz, amor. E fez acontecer. O marido da Valentina é filho de um fundo fiduciário, cujo pai é dono de poços de petróleo. E daí? Você ganha bem. Poderia ganhar mais, se realmente quisesse. Você só escolhe ser preguiçoso. Preguiçoso. Ela me chamou de preguiçoso por não querer me matar de trabalhar para bancar o casamento de fantasia dela. Clara, eu não vou assumir trabalho extra para você ter guardanapos folheados a ouro e um jantar de 7 pratos para pessoas que vão esquecer disso em 6 meses. Ela se levantou tão rápido que a cadeira caiu para trás. Esquecer? Esquecer? Esse é o nosso casamento, seu idiota egoísta. É o dia mais importante das nossas vidas e você está tratando como se fosse uma festinha qualquer. Agora ela gritava, e eu podia ouvir os vizinhos de cima parando o que estavam fazendo para acompanhar o espetáculo. Quer saber o que eu acho? Acho que você não quer realmente se casar comigo. Acho que está usando dinheiro como desculpa porque tem medo de compromisso. Clássica tática de desvio. Você está absolutamente certa, respondi com calma. Eu não quero me casar com alguém que acha que amor se mede pela quantia que estou disposto a jogar fora em um único dia. Isso a deixou em choque. Por uns 5 segundos, ela apenas me encarou, como se eu tivesse lhe dado um tapa no rosto. Então vieram as lágrimas, lágrimas furiosas. Daquelas acompanhadas de gritos e objetos voando. Ótimo. Se é assim que você realmente pensa, então acabou. Não vou desperdiçar mais tempo com alguém que não me valoriza o suficiente para me dar o que eu mereço. Ela marchou em direção ao quarto, mas parou na porta e se virou. E só para você saber, vou contar para todo mundo exatamente que tipo de pessoa barata e egoísta você é. Ela já não tentava apenas me manipular. Agora estava ameaçando destruir minha reputação se eu não cedesse. Grande erro. Clara passou o fim de semana na casa da Valentina, provavelmente planejando seu próximo ataque às minhas finanças e à minha sanidade. Deixou para trás todos aqueles contratos de fornecedores e o fichário de planejamento do casamento, como se esperasse que eu estudasse e voltasse à razão enquanto ela estivesse fora. Em vez disso, usei o tempo para ligar para meu melhor amigo Lucas, minha voz da razão desde a faculdade, hoje, advogado especializado em litígios corporativos. Ele também é implacável quando alguém ousa prejudicar quem ele protege. Cara, ela perdeu completamente o controle, contei após relatar tudo. Mano, isso já não é mais sobre um casamento. É sobre controle e manipulação. Ela está tentando te chantagear para você se arruinar. Sim, estou começando a perceber isso. E o que vai fazer? Vou dar exatamente o que ela pediu. Lucas riu. Conheço esse tom.
Você vai explodir tudo, não vai? Ela quer jogar pesado. Jogo aceito. Ótimo. Já estava na hora de você criar coragem. O que precisa de mim? Conselho jurídico. E ajuda para garantir que eu não deixe passar nada quando eu acabar com tudo isso. Tô dentro. Isso parece que vai ser divertido. Passei o domingo documentando tudo. Cada mensagem em que Clara ignorava nosso orçamento. Cada e-mail em que admitia ter gasto sem me consultar. Cada post no Instagram em que fazia parecer que eu estava de acordo com despesas que jamais aprovei. Lucas me ajudou a organizar tudo numa linha do tempo tão precisa que faria promotores chorarem de alegria. Mas havia algo além. Eu não estava lidando apenas com planejamento de casamento fora de controle. Eu estava diante de fraude. Clara vinha usando nosso cartão conjunto para depósitos e despesas, sempre alegando que era coisa do casamento, sempre que eu perguntava sobre cobranças que não reconhecia. Confiei nela e parei de questionar. Descobri que ela havia acumulado cerca de $15.000 em gastos não autorizados nos últimos 3 meses. Depósitos para fornecedores de que eu nunca tinha ouvido falar. Consultas em boutiques de vestidos que cobravam taxa só para marcar horário. Até uma taxa de reserva de espaço indicada pela Valentina. Cada cobrança feita sem meu conhecimento ou consentimento. E eu tinha mensagens de texto provando que, desde o início, havia fixado o orçamento em 30 mil. Então comecei a ligar para todos. Primeiro, o clube de campo. Falei com a coordenadora de eventos, Bruna, que ainda se lembrava de nós da visita. Olá, Bruna. Sobre a reserva do casamento Silva Lopes. Preciso cancelar imediatamente. Oh, não. Está tudo bem? Vocês vão remarcar para outra data? Não. Cancelando em definitivo. O noivado acabou. E a reserva foi feita sem minha autorização. Recuperei todo o depósito, já que Clara havia colocado $5.000 sem me contar. Depois fui descendo a lista. O fotógrafo que cobrava mais por hora do que eu ganho em um dia. A florista que parecia tratar rosas como se fossem de platina. O buffet que queria cobrar por um jantar de 7 pratos digno de impressionar Gordon Ramsay. Cada cancelamento era um alívio indescritível. Mas o verdadeiro choque veio quando investiguei mais a fundo os extratos do cartão. Clara não estava gastando apenas com o casamento. Ela vinha vivendo acima de suas posses havia meses. Usava nossa conta conjunta para sustentar seu estilo de vida. Jantares caríssimos com Valentina que ela dizia serem reuniões de trabalho. Compras de roupas para planejamento do casamento. Dias de spa para aliviar o estresse do planejamento. Só nisso, gastou quase $8.000 em 3 meses. Tudo isso enquanto ela me dava sermões sobre ser mão de vaca e não apoiar os sonhos dela. Lucas caiu na gargalhada quando mostrei as provas. Cara, disse ele. Ela não só exigiu um casamento caro. Ela está te fraudando há meses. Isso é furto. Quais são minhas opções? Perguntei. Criminalmente? Você pode registrar ocorrência por uso não autorizado do cartão. Civilmente? Dá para processar e recuperar as cobranças fraudulentas. Pessoalmente? Eu queimaria o mundo dela por inteiro. A opção 3 pareceu ótima. Quando Clara voltou na segunda noite, percebeu na hora que algo estava errado. O celular não parou de tocar o dia todo com fornecedores ligando para confirmar cancelamentos. O que diabos você fez? Ela gritou assim que entrou. Exatamente o que você me disse para fazer. Você disse, 180 mil ou sem casamento. Você vai ficar sem casamento. Ela surtou. Começou a gritar que eu a tinha envergonhado, que eu tinha arruinado tudo, que eu era patético e mesquinho, e que ela deveria ter sabido que eu nunca iria agir como um homem de verdade neste assunto. Você acha que está me ensinando uma lição? Ela berrava. Só está provando que não me ama o suficiente para me fazer feliz. Valentina tinha razão. Eu mereço coisa melhor. Eu apenas deixei ela desabafar. Quando se esgotou, olhei e disse, faça as malas. Tem 48 horas para sair do meu apartamento. Você não pode me expulsar. Eu também moro aqui. Ela respondeu. Na verdade posso. Dá uma olhada no contrato. Só o meu nome está lá. O rosto dela ficou pálido. Em 4 anos juntos, ela nunca se preocupou em constar no contrato de aluguel, sempre disse que confiava em mim, que era mais fácil com só um nome na papelada. A confiança, ao que parecia, era só para um lado. Clara se mudou, mas não saiu em silêncio. Naquelas 48 horas alternava entre implorar para que eu reconsiderasse e me ameaçar de destruir minha reputação. Valentina apareceu no segundo dia para ajudar a empacotar, o que, na prática, significou as duas sentadas no meu sofá falando mal de mim alto o suficiente para eu ouvir do quarto ao lado. Ele está mostrando suas verdadeiras cores agora, repetia Valentina.
Você fica muito melhor sem ele. Meu pai sempre dizia que dá para ver o caráter de um homem pelo jeito que ele trata o dinheiro. Homem mesquinho continua mesquinho. Não acredito que perdi 4 anos com alguém tão egoísta. Clara retrucou, todos meus amigos vão querer saber o que aconteceu. Isso é tão constrangedor. Elas ensaiavam um espetáculo esperando que eu cedessem e voltasse pedindo desculpas com um talão de cheques na mão. Em vez disso, fiquei no meu quarto trabalhando no laptop e documentando cada ameaça e insulto para o Lucas. Depois que ela saiu, Clara iniciou uma campanha de assassinato de caráter em larga escala. Contou a qualquer um que quisesse ouvir que eu era um idiota controlador e mesquinho que quebrou o coração dela por não querer pagar um casamento digno. A maioria enxergou a lorota, mas alguns acreditaram na história dela, inclusive gente do trabalho, e aí as coisas ficaram interessantes. Lembra que Clara e eu trabalhávamos na mesma empresa? Ela em marketing, eu em TI. Em ambientes corporativos, boatos se espalham rápido. Em menos de uma semana comecei a receber olhares solidários de colegas que tinham ouvido a versão dela. Depois descobri que ela não estava apenas espalhando fofoca. Havia uma vaga de analista sênior no departamento de sistemas financeiros, aumento de $20 mil e caminho claro para a gerência. Eu pretendia me candidatar, mas ainda não tinha contado para Clara. 2 semanas após ela se mudar, meu chefe Ricardo me chamou para uma conversa que pensei ser rotineira. Olha, preciso te perguntar uma coisa meio estranha, disse ele, desconfortável. O RH recebeu algumas preocupações sobre sua estabilidade emocional depois do término. Alguém sugeriu que talvez você não esteja pronto para responsabilidades maiores agora. Senti um frio na espinha. Alguém? Perguntei. Não posso dizer quem, mas mencionaram que você tem problemas pessoais que podem afetar seu julgamento, especialmente com acesso a dados financeiros sensíveis. Clara. Ela estava ativamente tentando sabotar minha carreira para se vingar por eu me recusar a me arruinar pelo casamento. Ricardo, quem disse isso está mentindo. Minha vida pessoal nunca interferiu no trabalho. Expliquei. Sei, e eu já falei isso para eles. Mas achei certo te avisar que alguém está espalhando veneno. Naquela noite liguei para o Lucas e contei o novo capítulo da vingança da Clara. Ele ficou em silêncio por um tempo e depois falou, cara, ela cometeu um erro enorme. Ela não está só sendo vingativa agora. Está tentando destruir sua carreira. Isso é interferência ilícita, em alguns casos pode ser assédio. Mas, mais importante, ela levou isso para um nível de guerra. Ótimo. Estou cansado de só me defender. O que você quer fazer? Quero destruí-la. Foi aí que Lucas me revelou algo que faria o orçamento do casamento parecer troco, o custo da carreira dela. Eu já desconfiava das despesas de viagem da Clara para trabalho, conferências de marketing, reuniões com clientes, pernoites, havia pequenas inconsistências nos relatos de viagem que eu lembrava quando conversávamos. Eu tinha acesso aos sistemas financeiros da empresa, todos eles, incluindo o banco de dados de relatórios de despesas e transações com cartão corporativo. O que encontrei me deixou furioso. Clara vinha fraudando sistematicamente a empresa por mais de 1 ano, recibos falsos de jantares, alegando refeições para 4 quando ela jantou sozinha, cobranças infladas de hotel, corridas de Uber que nunca existiram, compras pessoais mascaradas como entretenimento de clientes. Mas o pior era o álcool. A política da empresa proibia expressamente despesas com bebidas alcoólicas, mas Clara disfarçava compras de bebidas como atividades de team building e jantares com clientes. Achei recibos de garrafas de $300 lançadas como eventos de networking que eram só ela e Valentina ficando bêbadas às custas da empresa. Prejuízo total, cerca de $12 mil em 18 meses. Lucas examinou as provas e assobiou. Isso é crime. Vários crimes, na verdade. Ela estava olhando para tempo de cadeia se processarem. E processariam. Qual é seu plano? Ele perguntou. Vou fazer com que ela receba exatamente o que merece. Mas não fui direto ao RH primeiro. Fui até o chefe dela, Felipe, o diretor de marketing, um cara boa praça que está na empresa há 15 anos. Felipe, preciso te mostrar algo sobre a Clara Lopes. O rosto dele ficou pálido enquanto eu o conduzia por 18 meses de despesas fabricadas, recibos falsos e violações de política. Jesus Cristo! Ele disse. Quanto tempo isso vem acontecendo? Pelo menos 1 ano e meio, provavelmente mais. Só tenho acesso aos sistemas até onde remontam. Respondi. Por que você está me mostrando isso em vez de ir direto ao RH? Ele perguntou. Porque ela tem contado por aí que estou emocionalmente instável desde o término. Quis que você visse as provas de que ela é uma ladra antes que ela consiga rotular tudo como vingança de um ex-amargurado. 2 horas depois, Clara foi chamada para uma reunião com o RH, seu chefe e o departamento jurídico da empresa. Ela foi demitida à tarde e escoltada para fora pela segurança. Mas eu não tinha terminado. Os meses seguintes foram insanos.
A vida inteira da Clara desmoronou, e eu pude assistir ao espetáculo. Primeiro veio a investigação criminal. A empresa apresentou queixa por fraude nas despesas, e as evidências eram esmagadoras. Lucas me conectou com um amigo promotor que disse ser um dos casos de colarinho branco mais limpos que já vira. Clara praticamente documentou seus próprios crimes por meio de relatórios de despesas e extratos do cartão corporativo. Depois vieram as consequências civis. Contestei cada uma das cobranças não autorizadas em nosso cartão de crédito conjunto, todos os 15 mil dólares. A administradora reverteu os valores depois que apresentei a documentação provando que Clara havia feito compras fraudulentas sem meu conhecimento ou consentimento. Ver aquelas dívidas sumirem da minha conta foi quase terapêutico. De repente, Clara devia 15 mil dólares a vários fornecedores do casamento, sem renda e sem meios de quitar nada. Os credores começaram a entrar com penhoras e ações judiciais quando ela não conseguiu pagar. Mas a verdadeira satisfação veio ao assistir sua presença nas redes sociais desmoronar. Lembra de como ela vivia postando sobre sua vida perfeita e me marcando em publicações sobre nossos supostos planos de casamento? Tudo desapareceu da noite para o dia, substituído por posts vagos sobre novos capítulos e descobrir quem são seus verdadeiros amigos. Valentina, sua cúmplice tóxica, sumiu no instante em que Clara não pôde mais bancar brunches caros e compras desnecessárias. No fim, ficou claro que aquela amizade só existia porque Clara gastava um dinheiro que nunca teve. 6 meses depois que ela saiu de casa, recebi a promoção que ela tentou sabotar. Denunciar sua fraude acabou me destacando exatamente como o tipo de profissional ético e minucioso que eles queriam em um cargo sênior. Salário de 115 mil dólares, mais bônus, além do respeito dos colegas que viram como lidei de forma profissional com toda a situação. Enquanto isso, Clara não conseguiu mais nenhum emprego em marketing, porque a notícia da fraude de despesas se espalhou rápido. Nossa área é muito menor do que parece, e informações assim correm velozmente. Pelo que ouvi de amigos em comum, ela estava trabalhando no varejo de um shopping e morando com os pais. Voltei a namorar cerca de 8 meses depois da saída de Clara. Conheci Marina por meio de um amigo do trabalho. Ela é professora, pé no chão. Quando contei sobre Clara e a exigência dos 180 mil dólares, Marina riu tanto que quase engasgou com a bebida. Ela queria que você gastasse isso com flores? Isso é mais do que eu ganho ensinando jardim de infância o ano inteiro. Mas o verdadeiro fechamento aconteceu quase exatamente um ano após Clara ter ido embora. Estava em casa em uma manhã de sábado, preparando café e lendo, quando meu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Oi, é a Clara. Troquei de número. Podemos conversar? Quase apaguei sem responder, mas a curiosidade falou mais alto. Sobre o quê? Eu sei que provavelmente você não quer ouvir nada de mim, mas eu realmente preciso falar com você. Pessoalmente. Por favor. É importante. Fiz uma captura da tela e mandei para Lucas, que respondeu na hora. Não a encontre sozinho. Se for fazer isso, escolha um lugar público e grave tudo. Aceitei me encontrar com ela em uma cafeteria no centro. Território neutro, cheio de testemunhas, e com meu celular gravando toda a conversa. Quase não a reconheci quando entrou. Clara sempre aparecia impecável. Chegava a gastar 45 minutos se arrumando só para ir ao mercado. A mulher que entrou naquele café parecia ter envelhecido 5 anos em 12 meses. Estava mais magra, mas não de forma saudável. Parecia alguém que vinha sobrevivendo à base de estresse e macarrão instantâneo. Usava jeans e um suéter básico que claramente vinham de lojas populares. Justamente o tipo de roupa que costumava desprezar quando passeávamos no shopping. Obrigada por ter vindo, disse ela, sentando-se. Não tinha certeza se aceitaria. Quase não aceitei. O que você quer, Clara? Ela respirou fundo como quem vai recitar um discurso ensaiado. Quero pedir desculpas. Por tudo. Eu sei que te machuquei, e sei que tratei a questão do casamento de forma totalmente errada. Eu não estava pensando com clareza. Esperei em silêncio que continuasse. A verdade é que tive um ano muito difícil. Perder o emprego, os processos, voltar a morar com meus pais, foi humilhante. Tive muito tempo para refletir sobre o que deu errado entre nós. E a que conclusão chegou? Que foi idiota. Que deixou Valentina encher sua cabeça com ideias ridículas sobre o que o amor deveria ser. Ela fez uma pausa, torcendo para que eu a perdoasse ou mostrasse alguma compaixão. Quando não reagi, prosseguiu. Sei que não posso desfazer o que fiz. Mas estava esperando, talvez pudéssemos tentar de novo. Recomeçar. Eu mudei. Agora entendo o que realmente importa. Quase ri. Depois de tudo que me fez passar, achava que poderia aparecer ali, abatida, e eu a aceitaria de volta. Você entende o que realmente importa agora? Como o quê? Como ter alguém que te ame o bastante para construir uma vida juntos. Agora eu vejo isso.
Você só vê isso agora porque não tem mais dinheiro para gastar. Isso não é crescimento pessoal, Clara. Isso é apenas estar quebrada. O rosto dela se desfez, mas insistiu. Eu sei que você está com outra pessoa agora. Marina, certo? Ouvi por amigos. Mas talvez, se me desse outra chance, eu poderia provar que não sou mais a mesma pessoa que exigiu aquele casamento ridículo. Você tem razão. Não é a mesma pessoa. É pior. Eu estava magoada, com raiva. Cometi erros. Você cometeu crimes, Clara. Tentou sabotar minha promoção porque eu não aceitei me arruinar para realizar seu capricho. Ela chorava, mas eu não sentia nada. Nenhuma pena, nenhum arrependimento, nenhuma vontade de consolá-la. Eu sei que errei. Sei que não tenho direito de pedir nada. Mas estou desesperada. Não consigo arrumar um emprego decente. Não tenho como pagar um lugar só meu. Meus pais estão decepcionados. E todos aqueles que eu achava que eram meus amigos sumiram quando percebi que não podia mais bancar a vida que tínhamos. E ali estava a verdade. Ela não estava ali porque percebeu que me amava, nem porque queria se redimir. Estava ali porque sua vida havia virado um desastre e queria que eu a resgatasse. Então você achou que poderia voltar para seu plano reserva? Não é isso. É exatamente isso. Ela chorava alto agora, atraindo olhares. Por favor. Eu sei que não mereço, mas preciso de ajuda. Preciso de alguém que me entenda. Alguém que me conheceu antes de tudo dar errado. Nós éramos bons juntos. Podemos ser bons de novo. Levantei-me. Clara, nós nunca fomos bons juntos. Eu só era estúpido demais para perceber que você estava me usando. E quando deixei de ser útil, tentou me destruir. Me desculpe. Eu sinto muito, de verdade. Faria qualquer coisa para consertar. Não há nada que você possa fazer. Você me mostrou exatamente quem é, e eu acredito em você. Comecei a sair, mas me virei de novo. Ah, Clara? Da próxima vez que precisar de dinheiro, tente pedir para Valentina. Tenho certeza de que ela vai ajudar a velha amiga. A expressão no rosto dela disse tudo. O que posso dizer? O karma é cruel, mas às vezes precisa de uma ajudinha. A atualização. Para quem está perguntando, sim, Clara tentou entrar em contato de novo recentemente. Bloqueei-a em tudo, mas ela continua criando novas contas. Estou cogitando uma ordem judicial de restrição se continuar. Além disso, Lucas disse que o processo criminal está avançando, e Clara pode enfrentar prisão. Atualização final. Clara pegou 6 meses de cadeia no condado e 3 anos de liberdade condicional. Também deve $27.000 em restituição à empresa. Encontraram ainda mais fraudes depois de investigar a fundo. Os pais dela estão se endividando para pagar os honorários legais. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade.